Fala, gente, vamos falar da vitória do Corinthians por 2-1 diante da Ponte Preta no primeiro vídeo do Café do Setorista. Vamos falar dessa vitória. O Corinthians venceu com gols de Matheus Vital e Jô, mas eu quero falar especificamente nesse vídeo da participação e do desempenho dos jovens que o técnico Wagner Mancini tem utilizado na equipe de Parque São Jorge. Alguns, para mim, já são realidade. Caso do goleiro Donelli e do meio atacante Varanda. E quero falar também nesse vídeo da falta de ousadia do técnico Wagner Mancini para colocar o Biro na lateral esquerda para estrear. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sou o Samir Carvalho e você já pode se inscrever no canal que vai ter muita novidade do Corinthians e de outros clubes do futebol brasileiro. O Corinthians venceu, mas convenceu. Segundo o técnico Wagner Mancini, na entrevista coletiva, o Corinthians fez um primeiro tempo ruim, mas se superou na segunda etapa, quando venceu com o gol de Jô em cobrança de pênalti. Eu quero avaliar nesse jogo a participação dos jovens, porque o Corinthians, muita gente que está assistindo esse vídeo já sei que viu o jogo, já ouviu falar alguma coisa, ou assistiu os melhores momentos, e sabe que não foi uma partida de uma qualidade técnica que nós possamos elogiar, até porque houve muita chuva no segundo tempo, isso atrapalha a questão do gramado. Mas eu quero avaliar aqui a participação dos jovens do Corinthians, começando com o Matheus Donelli no gol. Para mim, é um jogador que já é uma realidade, tem uma personalidade muito grande, tem técnica, né, que é o principal para goleiro e para qualquer outro atleta. É um jogador que ele já foi testado em 2 jogos, isso é importante a gente falar. Ele foi testado em 2 jogos com chuva. E, inclusive fez defesas, desviou bolas que iam para o gol, fez defesas importantes, tanto no clássico contra o Palmeiras, como no jogo contra a Ponte Preta. Para mim, está mais do que aprovado. É claro que para ele ser titular fica um pouco difícil, porque o Cássio é ídolo da torcida, coleciona muitos títulos e fica um pouco difícil já para a gente falar em titularidade do Donelli, mas tem um futuro grande. Lembra até o Ronaldo, quando estreou jovem com a camisa do Corinthians e ficou muitos anos no gol. Esse é um jogador para mim que é realidade e vai dar certo. Só não vai ser titular agora por causa do Cássio. Já o Varanda, que eu também coloquei no título, esse para mim também está aprovado. Eu não estou exagerando não, eu tenho uma avaliação diferente em relação aos jovens. Esse negócio, sabe, que esse discurso político que se tornou realidade, não, tem que esperar, tem que ir com calma, vai queimar, mas na hora que o time está caindo para a Série B, tá vários jogos sem perder, começa a colocar. Essa tese, ela cai rapidinho, cai fácil rapidinho, essa teoria, temos que ir com calma, lapidar, vai queimar, de repente não tem ninguém para colocar, o time está ruim, aí sai colocando. Então você vê que essa tese aí é furada. A questão é, coloca para jogar. Se o menino tiver personalidade, tiver qualidade, ele vai dar conta do recado. E o Varanda deu conta do recado. Fez aquele golaço contra o Palmeiras, mostrou personalidade, e eu tenho uma fonte que eu confio muito no Corinthians, que falou assim para mim, e essa fonte não é de ficar elogiando qualquer jogador não, mas falou assim para mim, é craque. E falou antes do jogo contra o Palmeiras. E aquele gol que ele fez é gol de quem sabe no empate contra o rival do Corinthians. Então, o Varanda para mim é uma realidade, eu falo realidade como titular, viu? Eu pelo menos tenho coragem para falar isso, não tenho medo não. Para mim, tem que permanecer como titular. Não importa se vai jogar o Casares de um lado, se vai jogar o Casares centralizado, ele vai jogar para o lado. Não importa se vai jogar o Matheus Vital de um lado, se o Mosquito vai voltar. Não importa quem vai jogar. Para mim, o Varanda tem que continuar como titular com a camisa do Corinthians. É um jovem que tem muita qualidade técnica e é disso que o Corinthians precisa. Tem que dar chance para os jovens para que eles venham mostrar o trabalho. Outro jovem que eu quero falar, esse é mais polêmico, é o Rony. Eu vivo elogiando o Rony, arrumei uma discussão com muita gente lá no Twitter, e eu sempre arrumo, porque eu sempre elogio o Rony, estou há muito tempo elogiando, inclusive quando ele está afastado, quando ele ficou afastado dos jogos, eu elogiei muito esse jogador. Para mim, entre os volantes ali, ele tem pegada forte, marcação,
ele sabe sair jogando, sabe sim, eu até falei, eu comentei isso lá no Twitter, que sair jogando não é só sair driblando, como o Paulinho fazia, como o Vampeta fazia, chegando lá na frente fazendo gols, não é isso. Vai errar passe? Vai, mas é um jogador que ele tem qualidade, mostrou isso, fez gol contra o Bahia, coisa que volante muito mais caro ainda não fez com a camisa do Corinthians, tá bom? Então a gente tem que dar uma moral pro menino. Ah, mas ele é afobado, é a principal crítica que eu ouço em relação ao Rony, mas aí tem treinador pra quê? Se o menino é afobado, chama o menino, corrige, ele é jovem, tem treinador para isso. Porque se não fica fácil, se for trabalhar só com um jogador que é completo, aí é moleza, né? Qualquer um, até eu entro lá e tá tudo certo. Se não, como é que vai revelar volantes? Como o Corinthians já revelou, Zé Elias, o Edu. Claro, não estou comparando a qualidade dos jogadores. Estou falando que se você tem um jogador, você tem que lapidar no dia a dia e corrigir os defeitos. Tenho certeza que o Mancini está fazendo isso e deu oportunidade para o Rony agora. Para mim tem que ser mantido como titular. E digo mais, hein? Eu colocaria ele e o Xavier como titulares hoje entre os volantes. E estou falando isso quando tiver todos à disposição. Gabriel, Camacho, também... o Cantígio. Aliás, se o Corinthians entrasse até com 3 volantes, que o pessoal acha absurdo, poderia até colocar o Xavier e o Rony para jogar, daria até uma liberdade mais pro Cantígio, armar tudo. Tudo bem que o pessoal já está perdendo a paciência com o Cantígio. Mas enfim, são opiniões e para mim o Rony é um bom jogador que o Corinthians deve apostar. Outro jovem, esse que não teve chances no Corinthians, foi emprestado e voltou, o João Vitor, fez um belo campeonato brasileiro. E esse jogador, ele vai vingar também com a camisa do Corinthians, se tiver oportunidades. É um atleta que ele tem como a sua principal qualidade a velocidade, tanto que o Mancini sabia do que estava fazendo quando escala ele na lateral direita hoje. E para mim é um atleta que, quando tiver oportunidades na zaga, vai ser, e digo mais também, hein? Vai ser o primeiro, para mim, vai ser não, né? E aí é com o Mancini, mas para mim seria já o primeiro reserva imediato da zaga titular Gemerson e Gil, seria o João Vitor, não o Bruno Mendes. Ah, tem alguma coisa contra o Bruno Mendes? Não tenho nada contra, só acho que a ideia é apostar na base e o João Vitor tem qualidade e fez um campeonato brasileiro muito melhor do que o Bruno Mendes, jogando pelo Atlético Goianiense. É diferente jogar no Corinthians, mas tem que pôr para jogar, estreou bem improvisado na lateral direita. Falando do Bruno Mendes, eu não gostei, não do Bruno Mendes, eu não gostei da opção do Mancini. A torcida estava esperando o Biro, é um jogador de 16 anos e é um jogador da posição. O Mancini, ele explicou isso na coletiva, por isso que eu quis gravar esse vídeo depois da coletiva, porque eu gosto de ouvir a coletiva e analisar aquilo que o treinador está falando também, ouvir o treinador antes de falar qualquer coisa. Ele justificou o seguinte, que ele teve um treino e nesse treino ou ele utilizaria o Bruno Mendes, testaria o Bruno Mendes ou testaria o Biro. Como o jogador tem 16 anos, aquele critério de treinador, ele optou pelo Bruno Mendes. Mas eu considero que não foi a melhor escolha. O Corinthians fica penso, mesmo o João Vitor atuando bem, o Corinthians não teve o apoio da direita. Isso daí vai acarretar lá na frente, principalmente para o Luan. O Luan teve a oportunidade, eu sei que muita gente critica, não gosta, claro que está devendo o Luan, mas fica difícil quando você não tem um ponta abrindo para você enfiar uma bola, quando você não tem um lateral passando, e hoje o Corinthians jogou com 4 zagueiros na linha lá atrás, então fica difícil também para o Luan. E por isso eu entraria com o Biro. O Mancini questionou isso, aí vem a apuração do repórter. O que mais me falaram sobre o Biro é que esse menino tem uma personalidade incrível, parece um veterano. E se eu sei isso como repórter, como setorista, o Mancini também sabe. Então dava para apostar, dava para colocar. O Corinthians não ia ficar penso, ele ia ajudar muito mais na armação das jogadas. E para mim faltou ousadia, como sempre falta. É claro que eu cobria o Santos, tá? Já estou ficando velhinho. Eu cobri o Santos em 2009 e falar de falta de ousadia do Mancini é até estranho, porque na época o Márcio Fernandes era o técnico do Santos, poderia ganhar a fama. Não colocou o Neymar para jogar, não teve coragem, isso que eu estou falando do Mancini agora em relação ao Biro, e aí o Mancini assume o time, é contratado e põe o Neymar para jogar, e hoje todo mundo lembra que quem pôs o Neymar para jogar a primeira vez foi o técnico Wagner Mancini. Faltou isso do Biro, vai ter outras oportunidades, mas para mim às vezes falta ousadia um pouco mais dos treinadores brasileiros.
e depois eles criticam quando a gente elogia demais os gringos, né? Porque às vezes falta uma ousadia a mais, colocar jogadores, apostar mais nos jogadores, apostar um time mais ofensivo. Faltou o Gabriel Pereira, tá? O Antony, eu não gostei, ele sentiu a estreia dele, o Adson não dá para avaliar, porque eu falei que esse vídeo a gente ia avaliar os jovens, e acho que não esqueci de ninguém, mas faltou o Gabriel Pereira. Qual o problema? Parece que é aquela coisa, né? Quando todo mundo pede, o treinador acaba não colocando. Parece que, será que o Gabriel Pereira vai virar o Pedrinho, que era do Carille, com o técnico Wagner Mancini? Esperamos que não, porque é um jogador que tem uma qualidade muito boa e já dá pra gente imaginar um Corinthians aí com jovens como o Gabriel Pereira, o Varanda, e lembrando que o Mantuan, quando voltar, vai ser um grande reforço para o Corinthians. Precisa de reforços? Precisa de reforços pontuais, que cheguem para ser titulares, talvez um centroavante, um atacante, mas e as posições que... Isso é uma questão para outro vídeo, tá? E a gente grava outro vídeo falando dos possíveis reforços do Corinthians, vai ter muito vídeo aqui no canal, fica ligado. Amanhã tem a primeira gaveta do setorista, vai ter gaveta aqui em vídeo também, tá? Vou deixar minha gaveta, como eu deixava lá em 10 anos que eu fui repórter setorista no UOL, tem sempre que deixar aquela gaveta, né? Quem é jornalista sabe disso, chama de gaveta. Logo, deixa já para as 4 da manhã, para as 6 da manhã, e amanhã cedo eu já vou deixar uma gaveta contando um bastidor de um atleta do Corinthians. Esse foi sempre o meu forte na minha carreira, dar informações em primeira mão, informações de bastidores, como essa boa série do Sport TV. É isso que eu gosto. Eu gosto de passar aquilo que a torcida não sabe, que ninguém sabe, e tá ali, né, buscando as informações mais preciosas de bastidores. Isso você vai ter muito aqui no Café do Setorista. Então se inscreve no canal e coloca aí, ativa o sininho, né, para você receber as informações quando elas saírem em primeira mão, porque se o Corinthians contratar, se o Corinthians tiver novidades, e qualquer outro clube também, eu não posso abrir mão das fontes que eu tenho também no Santos, são 13 anos lá, então vou colocar vídeos também do Santos, e se possível todos os dias também com informações, porque eu tenho muita fonte ali, em outros clubes do futebol brasileiro, até seleção brasileira, o que tiver, nós vamos colocar aqui no canal, muita opinião, vamos fazer uma live, vamos fazer lives também diariamente, para estar mais próximo do torcedor e passar as informações aí privilegiadas, sempre que possível, em primeira mão. Valeu? Forte abraço e obrigado aí por prestigiar esse primeiro vídeo do Café do Setorista.